Nós vamos tentar fazer um conselho de delegados hoje assim, de forma diferente, que a parte da manhã a gente vai estar falando sobre conjuntura e os informes de vocês, os informes nossos, né? Então a gente vai abrir com a Ana Paula falando sobre a campanha salarial, a Eliane falando sobre a precarização e o Zé Carlos Arruda falando sobre o 14 que virou 11, que virou 14, né? Nosso diretor jurídico. Eu queria que a Eliane falasse sobre a precarização do trabalho, terceirização. Sabe por quê, gente? A gente roda bastante cartório. As serventias estão muito esvaziadas. A gente não chega a ser 9.000 servidores. Quem vai contribuir para a nossa aposentadoria, cara? É uma preocupação muito séria. Quem vai mandar no nosso serviço? Quem vai ser o nosso chefe? Vai cair de paraquedas um chefe se a gente deixar. É sério, porque às vezes você entra num cartório, eu entrei num cartório lá em Campos, tô tentando falar isso e a mulher só queria saber da neta dela que tem que ter o auxílio creche porque ela vai conseguir a guarda, Lu. Entendeu? É assim essa categoria. As pessoas estão lá no planeta. Parece que dá vontade de desistir, gente. É sério, o sindicato tem uma colegiada agora completando 7 meses. A gente fez o nosso primeiro informativo, estamos rodando todo o estado. Mas mais importante de qualquer reposição do que qualquer contribuição de 14 para 11 é a precarização, é a falta de quem contribua para a nossa aposentadoria. Então eu vou passar para a Ana Paula aqui, obrigado Ana Paula, ela vai dar os informes sobre a campanha salarial que ela tomou frente, surpreendentemente nós conseguimos pautar e tem que agradecer muito ao esforço dessa menina. Vamos lá, Ana? Bom, gente, bom dia a todos e todas, né? É com muita felicidade assim que a gente está retomando esse espaço de diálogo com a categoria, que é o Conselho de Delegados, né? É imprescindível essa interação entre direção do sindicato e categoria e a gente precisa aprofundar essa relação para poder a gente conseguir resistir, né? A gente conversava agora há pouco, né, Renato, Sérgio, a respeito dessa questão, né, da necessidade dessa resistência. As pessoas estão muito cansadas, desacreditadas, e eu acho que o momento é um momento de ressignificação do conceito de esperança, porque se a gente não tiver isso, a gente vai ficar paralisado, né? O que Tony relatou a respeito das serventias esvaziadas é uma coisa que também está me chocando bastante. Eu sou do interior, já via isso no interior, agora comecei a trabalhar fazendo alguns cartórios, comecei a trabalhar aqui no Fórum Central e estou vendo que a realidade se repete aqui, né? Serventias com uma vara criminal no Fórum Central com 3 funcionários, um juizado de violência doméstica com 2 funcionárias e uma quantidade absurda de pessoas que acabam virando próximas, porque está todo mundo tão desesperado por conta do excesso de trabalho, né? Mas que são estranhas ao quadro, né? Assim, eu fico me sentindo um pouco cruel de falar isso, porque os estagiários têm nos ajudado muito, mas é um tiro no pé, porque eles são estudantes de direito e não vão ter emprego, não vai ter mais concurso, né? Então, assim, definitivamente a gente precisa entender, eu realmente não sei como é que vai ser a construção dessa trajetória, mas a nossa categoria precisa entender que o tribunal vem seguindo uma política
desde a entrada da Fundação Getúlio Vargas nesse tribunal, e vem colocando em prática lentamente. E agora a bola da vez, né, nesse desmonte do serviço público é o judiciário, e a gente vê atos que são separados, mas que estão todos interligados. Quando a gente lê esse fluxograma, que é feito realmente para dificultar a leitura, com quase 300 páginas, né? E propõe um projeto piloto numa vara criminal, onde você tem justamente um público que é negro, é pobre, com poucos advogados, com justiça gratuita, que tem uma capacidade de reação muito menor do que os mais abastados, as pessoas que entram com uma ação civil, né? Então, assim, o projeto piloto, ele começa numa vara criminal. Quem trabalha em vara criminal sabe a situação que as varas criminais estão hoje. O Banco Nacional de Prisão não funciona. O pessoal está fazendo alvará de soltura na mão. Então, como que esse tribunal, que tem um sistema de tecnologia de informação tão precário, propõe uma automação? Né? Então, assim, talvez eu tenha me estendido, isso seja uma coisa para a gente debater mais profundamente, mas, assim, o que a gente está propondo, né, é a criação de uma campanha. A gente já está fazendo esse material contra a precarização do trabalho, em que a gente denuncia para a população e para a categoria, e para políticos, e para pré-candidatos, e para todo mundo que queira nos ouvir, o problema que a gente está vivenciando hoje dentro do judiciário. Servidor não é magistrado, servidor é trabalhador, e a nossa categoria precisa entender isso, sob pena de ser extinta, que é isso que a gente está vendo, né? Um dos grandes problemas em relação dentre vários, mas um problema que não vai ser a muito longo prazo, eu diria que até a curto prazo, é a situação das aposentadorias. Se você não tem concurso, se você tem um cartório com 3 pessoas trabalhando, 2 pessoas trabalhando, não tem reposição dessa mão de obra, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo. Nosso site essa semana parecia uma parte obituário de jornal, né? Toda hora ligavam e pediam para colocar uma nota de pesar. E quem é que vai contribuir para garantir lastro para pagamento das aposentadorias da gente aqui que está na ativa, ou das pessoas que se aposentaram recentemente? Então, assim, só para dar o pontapé inicial, essa campanha, ela pretende discutir isso. A gente está esmiuçando esse fluxograma, a gente está contando com o apoio técnico do DIEESE. A ANAERJ, ela se colocou contrária, mas está fazendo isso sob a ótica do juiz. Então é preciso que a gente construa uma alternativa sob a ótica do servidor, e é isso que a gente está buscando, né? A gente vai fazer reuniões ampliadas com funcionários das varas criminais, né, com a categoria, para poder a gente construir uma cartilha e tentar ver se a categoria acorda e entende definitivamente que a hora é de resistir, e resistir bravamente, sob pena de não existir mais, tá? É isso por enquanto. Ah, perdão. A campanha salarial, olha só, em relação aos 5%, a gente já teve uma primeira reunião com a presidência da LERJ antes mesmo de voltar, né? E foi assumido um compromisso de que assim que o veto voltar para casa, ele vai ser colocado em pauta, e isso deve acontecer na segunda quinzena de agosto, acredito que mais provavelmente na última semana de agosto. E um compromisso, como foi uma votação de consenso, né, no colégio, com um compromisso de derrubada desse veto. Então, assim, a gente está muito esperançoso, mas como diz Aurélio, né, nós estamos igual a Jack, por partes, porque a gente talvez ainda tenha que enfrentar o Comitê de Recuperação Fiscal, né? Então, não vai ser fácil conseguir esses 5%. E uma coisa que ficou muito clara pra
gente, nesse processo aí de mobilização para pautar esses 5%, foi que os deputados, eles não ficam no plenário, eles ficam nos gabinetes. Eles só vão para o plenário quando eles olham a galeria cheia, quando eles olham a escadaria cheia. Então, assim, como o MP, a Defensoria, conseguiram também aprovar, a gente está construindo essa resistência agora aí para o ato, né, para a quebra do veto, em conjunto com essas categorias também. Então, assim, as pessoas precisam estar presentes no dia dessa votação, porque o mais problemático da derrubada desse veto é quórum. A gente precisa da maioria absoluta, são 36 votos, né? São 70, tem 65 trabalhando. Não, maioria absoluta. Foi o que o André Siciliano falou com a gente, foi o que o Julianelli falou com a gente. São 36 votos. Então a gente precisa. Esse é o quórum. Não, a gente precisa. Quórum, né? A gente. É maioria simples. Não é maioria simples, não. Tem que ser 35 mais 1. 36. Metade mais 1. De 70 votos, 65 estão na ativa. 3 presos e 2 em licença médica. Afastados. Então, assim, a gente precisa fazer essa pressão para poder estar todo mundo lá. Entendeu? Enfim, é isso. Quanto à campanha salarial de 2018, nós também vamos fazer esse levantamento das perdas, né? Vamos pedir ao DIEESE uma nota técnica para a gente apresentar o nosso requerimento à presidência do tribunal, né? E muito provavelmente a gente tem que discutir aqui, né? Ver qual é a melhor alternativa para fazer esse lançamento. A gente faz isso no dia do ato que tiver para derrubada do veto, né? A gente precisa, a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a isso, mas também isso já está sendo trabalhado. Inclusive as perdas de 2015, 2016, 2017, 2018. Né? O não a gente já tem, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente vai pedir, a gente vai fazer o nosso trabalho. Né? Foi o que a gente falou com o André Siciliano. O dever de casa a gente vai fazer, que é mobilizar a categoria, fazer o pedido que a gente tem que fazer, enfim. Agora, por enquanto é isso. Só complementando, né? A gente tem que estar aqui no dia da derrubada do veto. Aí é um ato ali. Gente, luta não vai faltar, cara, porque depois nós vamos pra cá. Aqui é pela campanha salarial 2000, porque esse projeto que foi aprovado é de 2015, é de Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. O Pinóquio, entendeu? O que ia salvar a nossa vida foi o que menos fez. Então, cara, esse que está aí, Milton, ele não fez projeto de reposição nenhuma. Ele está fadado a ser o único que não deu reposição salarial pra gente. E é acima disso que nós vamos partir para lá depois que a gente derrubar o veto aqui. Beleza? Agora nós vamos passar pro Arruda para estar falando sobre... Porque eu estou esperando um material aqui para poder estar distribuindo enquanto a Lili fala sobre a precarização. E a gente está pedindo a vocês que dividam isso, porque essa categoria ela precisa ser amedrontada. Essa categoria, nem se ficar sem salário, é capaz dela fazer alguma coisa. Bom dia, gente. Ana Paula já falou bastante, acho que deu para esclarecer bem, eu só vou enfatizar algumas coisas. O que acontece? Ana Paula falou bem, são vários atos que parecem que são isolados, que no fundo não são. Na verdade, o tribunal já vem preparando a precarização, a terceirização há muitos anos. A categoria que não observou, ou melhor, talvez não quis enxergar, né? Enfim, a maioria. Alguns poucos viram e começaram a denunciar essa questão da precarização. Por exemplo, o estudo de lotação. Esse quadro que o Tony e a Ana Paula falaram aqui, serventias com um servidor, 2, isso é fato, eu também faço base e vejo isso. Tem local que a gente chega e fala, peraí, não tem servidor aqui? Não tem servidor. Tem estagiário, tem terceirizado, tem voluntário, não é verdade? E
é assim que está funcionando. Então, o que acontece? Mas por que eles vêm preparando essa terceirização há longos anos? Quando eles esvaziaram a serventia, isso tem um fundamento. Primeiro, qual é? Mostrar, lógico, o serviço para, um servidor não vai dar conta do serviço, não é verdade? O serviço meio que fica lento, a população, né, fala assim, olha, o serviço não está a contento, não está, né, tá lento, aquela coisa, precisa de mais gente, precisa de mais gente, mas eu não posso contratar porque teve uma PEC que congelou e eu não posso fazer concurso, eu não posso aumentar o quadro. Tony falou que a gente está em torno de 9 mil, né, Tony? 9 mil servidores. Então, isso, gente, isso é alarmante, o desmonte do serviço público. Isso não acontece só no judiciário, isso está acontecendo na saúde e está acontecendo na educação. E aí o que acontece? Esse desmonte todo, as serventias atoladas de serviço, as serventias já cansadas, e principalmente aí, eu estou conversando ontem com a Ana Paula, e eu já falei com a diretoria e volto a repetir o seguinte, nós temos um problema sério, porque quem aceita o terceirizado dentro da serventia, quem aceita, porque dentro da serventia no interior ainda não tem muito terceirizado, o terceirizado está no NADAC, né? Dentro dos cartórios ainda não tem. Dentro dos cartórios tem o estagiário e tem o voluntário. E o que acontece? Quem é que aceita o voluntário fazer o trabalho do servidor? Quem é que aceita o estagiário fazer o trabalho do servidor? É o chefe da serventia. Então nós temos que fazer um trabalho intensivo com esse chefe da serventia, porque na verdade ele quer mostrar para o magistrado que o cartório está andando bem, ele quer mostrar para o magistrado que o serviço está sendo feito, mas a que custo? Ele, na verdade, está construindo a sua sepultura. Não é verdade? Está cada dia cavando a sepultura não só dele, mas de todos os servidores da serventia. E então, nós temos que intensificar o trabalho junto aos RS e escrivães. Porque esse desmonte, né, do serviço público, eles precisam contar com a colaboração do servidor. Sem a nossa colaboração, eles não conseguiriam desmontar tão facilmente. E aí é que está, essa consciência que a gente precisa ter. Porque, na verdade, o estudo de lotação, ele veio para servir exatamente o quê? O estudo de lotação foi quando? Há 2 anos atrás que eles começaram a colocar o estudo de lotação. Quando foi esse ano? 4 anos, né? O estudo de lotação. Foi João Luiz, exatamente. E mais? Quando foi esse ano, eles publicam a questão das OS, eles publicam a questão da automação, não é verdade? Na verdade, ele já preparou o terreno para chegar agora com essa política, gente. O problema é que nós estamos muito atrasados na mobilização contra essas políticas, não é verdade? E esse atraso, eu acho que a gente não tem muito tempo, a gente vai ter que correr e vamos ter que atropelar isso daí, a gente não tem tempo, porque se a gente esperar o tempo da conscientização de cada um, simplesmente a gente vai acordar um belo dia e nós já não teremos mais a nossa estabilidade, nós teremos servidores podendo ser demitidos com avaliação periódica. E aí as pessoas têm que entender o seguinte, como não temos tempo, temos que intensificar 24 horas o trabalho dos poucos que estão compreendendo essa situação. Nós tivemos há pouco, né, de 2016 para cá, após o golpe, nós tivemos a aprovação da lei da terceirização da atividade fim, e isso nos atinge, né? Terceirização da atividade fim. Nós tivemos a PEC do congelamento por 20 anos, nós tivemos a reforma trabalhista. Todas essas bombas de leis, elas vão surtir efeito quando? Elas vão surtir efeito agora após as eleições. Então o ano que vem vai ser o ano é o ano que nós vamos sentir muito na pele os efeitos de todas essas leis que caíram sobre nós, que é a destruição do nosso país, né? O nosso pré-sal indo embora, ou seja, nossas riquezas indo embora, até nossa água potável hoje também já foi, não sei se vocês sabem, a questão da terceirização, da privatização. Então, a privatização, muita gente acha que que é servidor público, não tem nada a ver com a privatização. É um conjunto, gente, é um conjunto. Nada está isolado, não vivemos, o servidor não vive numa ilha. O servidor, tudo que acontecer com o trabalhador lá fora, vai acontecer conosco aqui. Não tenham ilusões sobre isso. E aí o que acontece? Todas essas leis que vieram para destruir os trabalhadores tem reflexo aqui dentro do judiciário, tem reflexo no serviço público em geral. Nós assistimos essa semana o comunicado que não há verba
para as bolsas de pesquisa o ano que vem. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tony está informando aqui que eles estão voltando atrás. Sabe por que eles estão voltando atrás? Porque as pessoas estão se manifestando. As pessoas estão começando a sair da sua inércia. Então é isso que está colocado para nós. E aí a lição que fica, esses 5%, por exemplo, essa questão do CAPES, eu não sei se vocês viram, em seguida fizeram grandes manifestações, né? E a forma como as pessoas acharam de fazer manifestação contra a bolsa do CAPES, eu não sei se vocês viram como foi, né? Foi invadir o Shopping Plaza, os estudantes da UF, logo que recebeu a notícia, estudantes que seriam prejudicados com o fim das bolsas de pesquisa, invadiram o shopping e começaram a gritar Lula livre. Foi a forma que eles entenderam de falar assim, deixa eu dar uma resposta para eles com relação ao fim das nossas bolsas. Enfim, um país sem pesquisa é um país o quê, gente? É um retrocesso absurdo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, gente, não estou dizendo que é isso não, estou dando um exemplo do que aconteceu nesse período, que foi nessa semana agora, tá? E aí o que acontece? Se nós não sairmos dessa inércia, eu não tenho dúvida que o ano que vem nós vamos encontrar o terceirizado sentado na nossa cadeira. Eu não tenho dúvida que a avaliação periódica será implementada. E a hora que a avaliação periódica for implementada, servidores com estabilidades poderão ser demitidos. Isso é sério, isso é grave, né? E alguns vão dizer para mim, Eliane, mas eu sou produtivo, não tem perigo. Não? E se você for avaliado até por um terceirizado? Porque isso pode. Porque lá na federal, não sei se vocês sabem, já existe no cargo de chefia os terceirizados que não são do quadro. Não é verdade? Aqui no tribunal, desembargador tem assessores que não são do quadro. Não é verdade? Então quem disse para você que não vai ter um RE dentro da serventia? Terceirizado. Quem disse para você que não vai poder? Pode sim. A lei da que permite a terceirização da atividade de fim nos atinge sim. E aí, gente, se a gente for avaliado por um terceirizado, quem garante que você sendo produtivo, que você cumprindo as suas obrigações, você vai continuar com a sua estabilidade? Você não tem garantia. Essa garantia não podemos esperar de cima. Essa garantia nós é que temos que, com a nossa força, com a nossa união, garantir essa estabilidade. Então, está nas nossas mãos. Lógico, o sindicato vai desenvolver várias campanhas como cartilhas, não é, Ana Paula? Cartilhas. Estamos com uma ideia de um dia na semana, todos os servidores vestir uma camisa para denunciar a questão da terceirização, certo? Denunciar a questão da terceirização. Oi? Denunciar a questão da terceirização. Vamos fazer campanhas periódicas com relação a isso. E aí é importante que cada servidor entenda, cada servidor multiplique o que nós estamos falando, porque, gente, nós vamos ter uma Globo, um SBT, nós vamos ter toda a imprensa patronal, toda essa imprensa golpista falando contra isso para a população. O que nós temos? Nós não temos nenhuma imprensa para divulgar o que nós pensamos. Nós temos cada servidor com a sua boca para falar com a família, com a sua comunidade, aonde você estiver você tem que falar. Estávamos conversando e falando aonde nós vamos, eu, Ana Paula e os diretores, aonde a gente está participando, como por exemplo, reuniões que a OAB promove, Congresso do Povo que tem acontecido em várias cidades, estamos denunciando essa prática, essa terceirização, essa precarização, explicando qual é a consequência para a população. Porque o servidor público concursado é uma forma mais democrática de acesso ao serviço público. Não é verdade? Quando acabar isso, quem é que vai entrar? Os amigos do rei que vão entrar para prestar o serviço para a população. Quer dizer, a população fica sem um concurso? Só os amigos entram? Ou seja, a porta que se abre para uma corrupção é muito grande, sabemos disso. Eu não tenho dúvida que aqui, principalmente na capital, as OS vão contratar pessoas ligadas aos grandes escritórios de advocacia para cuidar especificamente de seus processos dentro da serventia, eu não tenho dúvida disso. Então, quer dizer, o advogado é prejudicado, o servidor e a população são prejudicados. Então, nós temos que mostrar que os estudantes de direito que estão chegando nessa profissão não terão espaço, não terão concurso, e se for advogar, vai encontrar um terceirizado, uma justiça totalmente parcial. Então, todos são prejudicados com esse desmonte do serviço público. Então, gente,
Fica aí o recado que nós temos que desenvolver essa campanha e precisamos trabalhar muito os RS e escrivães. Não podemos aceitar o voluntário nas serventias. Isso é construir a nossa sepultura, tá bom? Gente, olha só, vou concluir com a Arruda e vou fazer as inscrições, tá bom? Beleza? Porque tem o Paulinho também que vai falar sobre essa nova modalidade dos plantões e o fluxograma criminal para dar uma esclarecida pra gente. Queria começar a minha fala pedindo, visto que todos aqui são militantes, que representam parte significativa da nossa categoria, que estão envolvidos com a luta, que participam de todos os atos, movimentos, e discute, como hoje aqui, o que é melhor para a nossa categoria. Essa semana a gente perdeu, a Ana Paula lembrou, nós perdemos 2 pessoas que tiveram uma participação importante dentro do nosso segmento, dentro da justiça. O Josias, que foi 2 vezes presidente da Associação dos Oficiais de Justiça durante muitos anos, e o Robertinho também, que era um companheiro nosso aqui, que todos vocês conheceram. Então eu queria pedir 1 minuto de silêncio para esses companheiros. Hoje, inclusive, eu vim de Marielle presente. Foi coincidência, mas é importante a gente lembrar os companheiros que fazem a luta. Então a gente quer pedir esse 1 minuto aí. Companheiros, presente. Que a família tenha aí o nosso carinho. Bem, minha fala aqui é sobre essa parte, o jurídico, né? Tivemos no dia 9, depois de termos feito um trabalho bem intenso junto aos membros do órgão especial e um trabalho totalmente coordenado pelo departamento, nós envolvemos nesse julgamento o nosso escritório de Brasília, Cassel e Rosarim. Eles vieram, nos assessoraram, orientaram e visitamos todos os membros do órgão, apresentamos nossos memoriais, alguns desembargadores voltamos por mais de uma vez, tentando convencê-los da necessidade de sairmos vitoriosos e dessa liminar ser deferida, e eu falo a respeito do processo da contribuição previdenciária. A lei estipulou um aumento de 3 pontos percentuais para 14%, e a gente entrou com a arguição de constitucionalidade dessa lei, que estava tramitando aí desde 2017, o processo era de agosto, se não me engano, e o tribunal vinha enrolando, desembargadores se julgando suspeito, impedidos, e até que o desembargador Fábio Dutra assumiu as relatorias, não só do nosso processo, mas de outros 3, do CEP, da FASP e do Flávio Bolsonaro. De uma forma surpreendente, achávamos que tínhamos convencido a todos, e depois de uma votação, muita discussão a respeito de uma preliminar foi levantada, se a FASP, que era o processo que puxava, não era o nosso caso, dos nossos processos, nem nosso, nem do CEP, nem do Flávio Bolsonaro, mas do da FASP, se eles tinham legitimidade para estar ali pedindo. Foi superada essa fase com uma votação meio que apertada, mas que eles tinham sim legitimidade para pedir, e aí passou-se para o julgamento do agravo para a gente poder, para ser analisado propriamente dito a liminar.
o desembargador relator, foi feito sustentações, quem não estava presente, brilhantes, e por maioria, né, só houve um voto divergente, nós saímos vitoriosos com essa liminar. Tivemos que comemorar muito essa liminar, porque foi um passo importante para mudar essa injustiça da gente ter que pagar essa conta desse governo aí que incapaz, incompetente e irresponsável. Imediatamente, estou explicando com detalhes, porque imediatamente nós começamos a fazer um trabalho para que esse voto do relator fosse colocado, encaminhado, tudo eletrônico, viu gente? Imediatamente para o processo, e assim a gente conseguia a publicação e implementação na Folha, porque dia 9 a Folha fechava na mesma semana, na quinta-feira, então não tínhamos muito tempo. O que não fizemos foi informar a categoria, e houve muitas cobranças. Estou explicando porque não havia, por nossa parte, estrategicamente, nenhum interesse de ficar mostrando qual era os passos que a gente estava dando, porque a gente ia estar entregando para o governo do Estado todos os nossos atos. Estrategicamente não era inteligente a gente ficar divulgando, justamente em qualquer mídia hoje, todo mundo sabe disso de forma online, instantânea. Então, vamos pensar e vamos fazer o nosso trabalho que nem mineiro, né? Devagarzinho ali, e fizemos. E tivemos, evidentemente, por parte da relatoria toda a boa vontade, mas eles tinham muito cuidado, porque sabiam que seria votos que seriam apreciados por ministros, porque evidentemente ninguém aqui é menino, o governo ia tentar derrubar essa liminar. E nós corremos atrás, o desembargador foi muito solícito, e encaminhou numa primeira vez o voto dele. A secretaria que faz a revisão de cada voto que chega na secretaria, eles fazem as revisões, e foi com erro. Devolveu para o desembargador, isso os dias se passando. Quando foi na quinta-feira que a Folha fechava, verificamos que faltavam alguns votos dos processos que estavam em julgamento, eram 4. Inclusive o nosso voto não estava disponível lá. E a imprensa não nos ajudou muito nessa fase, porque foi liberado, vocês devem ter visto, o voto do processo da FASP. E aí divulgou e todo mundo achou que tinha sido publicado, e na verdade foi divulgado o voto. Esse processo não tinha até aquele momento sido publicado nada, mesmo porque todo mundo sabe, havendo voto divergente, tem que também publicar o voto divergente, tem que estar tudo certinho, publicar ele completo, porque o acordo ele é composto também pelos votos divergentes. Conseguimos junto à administração a prorrogação para sexta-feira, e aí achávamos que estava tudo pronto para que eles fizessem a revisão e pudessem botar publicado, seria tudo um startzinho, porque hoje os processos virtuais, né? E aí, se tivesse a conferência, botariam para publicação, fariam um ofício eletrônico para o Tribunal de Justiça informando, a coisa seria simples se tivesse tudo pronto. Mas verificou-se que havia um erro no nosso acordo, porque colocou no nosso acordo por unanimidade, todo mundo sabe que houve um voto divergente, então teria que ser por maioria, e aí que foram perceber que faltava o voto divergente, olha só, às vezes foi um erro da secretaria, faltava o voto divergente do desembargador Nagibe. Claro que a gente foi no Nagibe, corremos atrás dele, mas segunda-feira foi um dia muito ruim, porque tem sessão do órgão, e nesse dia acabou às 6 horas da tarde o órgão especial. O desembargador Nagibe ainda teve muito boa vontade. Nós conseguimos prorrogar a folha para segunda-feira, e todos aqui tinham interesse, a alta administração tinha interesse, não vou citar nomes, e nessa história, o desembargador Nagibe ficou muito apertado o prazo dele, porque às 6 horas da tarde, depois da sessão, ele ainda teve muito boa vontade de entregar o voto, mas teve a mesma preocupação que o desembargador Fábio teve, de rever o voto, de reler tudo, coisa que normal de uma pessoa que tem profissionalismo. O desembargador Nagibe
com todas as vênias, é um cara que sempre atendeu muito bem a nossa categoria. Estou terminando. E aí, infelizmente, ele se sentiu muito pressionado ali e não conseguiu. Já eram as 7 e pouco da noite, o Aurélio lá ainda, lá no órgão, ele estava na secretaria do órgão esperando, estavam esperando a coisa, e o pessoal do órgão esperando também o voto. Infelizmente não deu. E aí a folha, poderíamos até ter tentado esticar mais um pouco, mas aí ia ficar comprometido o nosso pagamento. Então aí a gente lavou as mãos, fizemos a comunicação para o pessoal da administração, do pagamento, e aí não entrou. Isso, e o desembargador, a gente ficou mais à vontade, ainda está dando problema no voto, ainda não foi publicado. O acordo ainda não foi publicado, mas o governo do governador entrou mesmo assim com o recurso. Ele deu um molinho lá, pelas falas do nosso advogado, abriu espaço para que a gente pudesse entrar com um recurso, um agravo regimental. O que agora vai fazer, quem vai fazer a análise agora desse agravo, desse recurso, é o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo. Então são os 11 ministros. O que o nosso jurídico passa para a gente? Há uma jurisprudência do próprio Supremo que reconhece os julgamentos dos tribunais. Quer dizer, há uma jurisprudência, não garante nada para a gente, evidentemente, e ele ainda diz que hoje o Supremo virou uma casa mais política do que jurídica. Então, não vai ser fácil derrubar isso. Agora, nós temos uma coisa favorável para a gente, porque é o métier do nosso escritório, eles militam diariamente dentro daquelas casas, CNJ, Supremos, STJ, é um escritório que tem um peso, né? Esperamos que a gente tenha um sucesso, vamos ver o que os 11 ministros vão decidir, mas só para que vocês tenham o start como vai ser. Pelo que ele falou, vai ser publicado agora segunda-feira, abre prazo para a gente entrar com agravo regimental, vão correr todos os prazos, recursos e etc, contra as razões. Vamos precisar fazer um grande peso em Brasília para que esse processo seja pautado. O que depois contra a gente é que a ministra Carmen sai agora e entra exatamente o Toffoli como presidente. Se a gente vai conseguir pautar, vai depender única e exclusivamente do presidente da casa. Quem faz a pauta é o presidente. Então, vamos fazer pressão, vamos correr atrás. Já conversei com os coordenadores gerais da federação, nossa federação, a FENAJUDE. Eles vão nos ajudar nisso, porque todos eles têm interesse. Goiás, como vocês sabem, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos eles já estão com os processos deles de repercussão geral com o ministro Barroso, mas isso trata-se do mérito, como o nosso também vai chegar lá. Nós estamos tratando apenas agora da liminar. Se a liminar vai valer a do Rio e voltar para 11%, ou se vai ficar em 14%. Se ficar em 14%, nossos processos vão também para o ministro Barroso e vai ser analisado o mérito. Então, fechando, é exatamente isso dos 14%. Estamos trabalhando, mas o nosso primeiro foco agora aqui no Rio de Janeiro é a derrubada do veto. E depois, em setembro, nós vamos partir para Brasília, porque o Brasil inteiro está esperando, é mais um grande fato que está gerando no meio do servidor público essa questão, e nós somos protagonistas disso e esperamos ter sucesso e vamos fazer tudo que for possível. Com relação também, fechando, conseguimos agora no dia 23 uma decisão favorável, e essa foi por unanimidade, para os nossos escrivães. Eles estavam com problemas na aposentadoria para integralizar na aposentadoria a gratificação de titularidade. Foi levantado no órgão especial uma argumentação de um IRDR, que é o incidente de decisões repetitivas. Essa decisão foi favorável para os escrivães, todas as 3 teses, e a principal foi que muda a natureza jurídica da gratificação, de gratificação de titularidade para adicional de função. Com que finalidade? Ela muda, porque a argumentação do TCE era que não poderia integralizar, porque sendo gratificação, tinha gratificação de natureza eventual.
e na verdade ficou provado que a gratificação era de natureza permanente. E isso trouxe tranquilidade. O Estado recorreu agora no dia 31 em um embargo de declaração. Vai ser analisado o agravo pelo relator e vai ser julgado pelo órgão. Temos tudo para ganhar esse agravo e depois, se for por STJ, se o Estado continuar, temos tudo também para ganhar. É uma grande notícia porque também abre, eu estou vendo muitos oficiais de justiça aqui, abre também uma grande possibilidade para a gente começar a discutir a gratificação de locomoção que tem natureza permanente, perfeito? Estou vendo muitos oficiais aqui, tem natureza permanente e isso vai poder ser analisado lá na frente no devido momento. Mas abriu uma luz no final do túnel, principalmente, viu, Vilminha, quem se aposentou e sem levar a gratificação. Então, estamos trabalhando lá no jurídico, foi muito legal e a gente está bem feliz. E ontem recebemos aqui o grupo dos escrivães que se aposentaram depois da extinção do cargo, um grupo importante, pessoal interessado, que quer essa gratificação, mas que essa decisão ainda não alcançou a eles. Nós estamos trabalhando, recebemos eles aqui e vamos fazer tudo para poder atender esses colegas também. Era isso que a gente tinha no momento. Fala, Verinha. Zé, passar aqui para a nossa diretora de aposentados, Vera. Bom dia, gente. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês existem, né? Eu quero me dirigir mais especialmente aos delegados dos aposentados que estão presentes, né? A luta e aproveitando, né, o que o Arruda falou, esse gancho, agradecer muito a presença de vocês nessa luta. Nós podemos ver como foi, né, lá na Alerj, a presença, vamos até considerar maciça, de aposentados que fizeram assim a representação da categoria, né, com dignidade, com toda a sua história de lutas, presença, e isso assim foi muito gratificante para nós e espero assim continuar contando com todos os colegas aposentados, ativos, é claro, mas, né, como eu represento os aposentados, isso me deu assim muito orgulho, né, desse contingente da categoria. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigado, Vera. Obrigado, Vera.